Posidónia oceânica, assim se chama. É a nossa convidada Esther Serrão, investigadora do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, coordenou este estudo do lado português. Doutora, obrigada por aceitar o nosso convite, parabéns por esta descoberta. Quando partiram para esta investigação, este era já um objetivo claro e traçado? Não era. Foi uma descoberta um pouco inesperada. Nós começámos por estudar esta planta marinha em termos da sua diversidade genética de muitas populações e tentar perceber se as populações funcionavam interligadas ou se eram diferenciadas entre elas, se eram geneticamente diferentes. E ao fazer este estudo descobrimos que havia indivíduos, portanto plantas únicas derivadas da mesma semente, que estavam distanciados por quilómetros e, portanto, a mesma semente terá germinado há muito, muito tempo e foi crescendo, chegando a atingir plantas destas dimensões, portanto, muito antigas. Ou seja, não eram novos seres vivos, seria sempre a mesma planta em crescimento? Exatamente, portanto estas plantas têm crescimento chamado clonal, vão fazendo cópias de si próprias e apesar de uma parte da planta ir morrendo, outras partes vão crescendo sempre. Portanto, a mesma planta derivada de uma só semente continua viva desde há estas dezenas de milhares de anos, sempre a crescer em alguma parte, apesar das partes mais antigas já terem morrido. Já lá vamos à importância desta planta para o ecossistema, pelo menos no Mediterrâneo. Olhando para esta descoberta, esta conquista portuguesa e também espanhola, isto permite aos investigadores portugueses, a partir de agora, fazerem o quê? Portanto, esta descoberta tem muitas implicações, para já, em termos da conservação e do respeito que temos por este tipo de povoações marinhas. Esta planta não é uma planta qualquer, é uma planta que é a planta mais importante do mar Mediterrâneo e há outras espécies do mesmo género em muitas partes do mundo. E dela deriva toda uma diversidade biológica. Muitas espécies de animais dependem da existência destas populações para a sua sobrevivência. Plantas com esta idade demorariam muito tempo a recuperar se houvesse destruições de ecossistemas que destruíssem a planta e, portanto, toda a sua biodiversidade associada também. E por isso temos que pensar que em pouco tempo podemos destruir algo que demorou centenas de milhares de anos, se calhar, a crescer. São necessários meios, são necessárias pessoas para avançar para uma pesquisa deste género. O que é que foi necessário para conseguirem esta descoberta? Foi um trabalho ao longo de vários anos. Portanto, foi necessário, este trabalho envolveu amostragens de recolher amostras destas plantas, desta espécie, ao longo de todo o mar Mediterrâneo, de este a oeste. Portanto, isso demorou algum tempo. Depois, todas estas amostras foram trazidas para a Universidade do Algarve, para o Centro de Ciências do Mar, onde foram feitas análises genéticas. Portanto, a forma de descobrir que é o mesmo indivíduo foi através de métodos genéticos, porque quando olhamos para estas plantas, olhando para diferentes folhas, não conseguimos saber se é a mesma planta ou não, se derivou da mesma semente ou não. Portanto, para conseguir o que é agora novo, é que conseguimos distinguir os indivíduos, conseguimos distinguir plantas diferentes, derivadas de sementes diferentes. Esse trabalho foi feito então aqui na Universidade do Algarve, no Centro de Ciências do Mar, pelos nossos técnicos e depois foram feitas então análises estatísticas para perceber realmente que com estes marcadores genéticos utilizados, aquelas plantas teriam que vir de um único indivíduo, seriam derivadas da mesma semente, apesar de estarem distanciadas por quilómetros. E agora querem fazer o quê? Nós continuamos a estudar esta espécie, mas outras espécies também, nomeadamente as da costa portuguesa, onde também há 3 espécies de plantas marinhas que estão em elevada regressão. Muitas das populações portuguesas já desapareceram e nós continuamos a estudar, portanto, também a sua extensão. Por exemplo, na Ria Formosa existe um recorde de tamanho. Apesar de ser uma planta que cresce mais depressa do que a Posidónia oceânica, existe uma outra espécie, a Cimodócea nudosa, que tem cerca de 50 km de comprimento, um único macho, portanto uma planta que é um macho, que ocorre desde Cacela até a Quinta do Lago, praticamente. Portanto, há muitos outros casos muito interessantes na costa portuguesa e noutras partes do mundo. Nós temos este tipo de estudos em vários locais. Doutora Esther Serrão, muito obrigada e uma boa tarde. Muito obrigada. Seguimos agora para o Zoom África. Maria João, boa tarde. Quais são os